Oi, gente. Estamos online já? Tá dando pra me ouvir ou eu preciso colocar o fone, será? Vocês podem me dizer? Será que é melhor eu pôr o áudio? Pôr o fone? Ouvindo normal? Ah, então beleza. Esperar só um pouquinho mais o pessoal entrar. Vocês estão bem? Boa tarde para todo mundo, né? Tudo certo? É que eu vejo todo mundo fazendo live com fone, e meu fone tá aqui. Falei, vou deixar do ladinho, se precisar eu uso. Oi, professora Ellen, Cibele. E aí, gente, os planos para sexta-feira? Como estamos? Que loucura, né? Isso que a gente está vivendo nesse momento. E vai ser um pouquinho... Ah, o fone é para você escutar, para você não falar. Obrigada. É que tem o microfoninho aqui junto, né? Achei que facilitaria. Bom, vou começar falando já, né? Porque a gente tem um tempinho aí na live. A escolha do tema deu um pouco pelo que a gente está vivendo agora, né? Eu acho que seria legal trazer um pouquinho disso para a gente falar. Bom, para eu me apresentar, eu me chamo Maíra. Sou formada em jornalismo pela Unital e eu trabalhei na universidade há alguns anos. Trabalhei como assessora de imprensa e de uns 2 anos para cá eu comecei a estudar bastante esse mercado de inovação. E do ano passado, né, para cá eu me envolvi bastante, né, com essa questão de startup e inovação e estudando, né, os comportamentos, o que estava mudando, o que não estava. E aí, quando eu fui convidada para fazer a live, eu falei assim, gente, do que eu posso falar, né? Alguma coisa que seja legal e trazer algum conteúdo bacana, acho que por conta dessa formação, né, jornalística. Aí eu pensei nessa questão das mudanças que a gente está vivendo, né? Porque de uns dias para cá, mais de 40 dias, né? A quarentena já faz mais de 40 dias, tudo na nossa vida mudou. E a gente precisou se acostumar com uma nova realidade que ainda parece que não é real, às vezes, né? E a gente está vivendo esse novo normal, que é quando vai sair de casa, usar máscara, passar álcool em gel. E a gente se vê em situações que a gente não se via e a gente deixou de viver situações que eram muito comuns pra gente, como ir na casa de um amigo hoje, fim do dia, vou tomar uma cerveja com os meus amigos. Tipo, isso não tá acontecendo mais. Então, eu queria trazer um pouco desse novo normal que a gente tá vivendo e algumas coisas que eu estudei. Eu não tenho pretensão nenhuma de trazer uma teoria, qualquer coisa do tipo. É só um monte de recortes de estudo que eu fui fazendo ao longo dessa quarentena, né? E eu achei que seria legal pra gente compartilhar, né? Pra eu compartilhar com vocês e a gente fazer essa troca. Bom, um ponto em comum que a gente vê, né, com esse novo normal que a gente está vivendo é que as mudanças que a gente veria em décadas, a gente está vivendo em meses. E até, acho que a Gabi falou, né, fazendo tudo pelo telefone, pela internet. E é exatamente isso. A gente passou a ser dependente, se a gente já era dependente da internet, agora a gente ficou muito mais. E a gente tem, os exemplos são bem claros, assim, né? A parte da saúde, com a telemedicina. Eu falo isso até com uma proximidade, porque eu tenho um colega que ele tem uma startup da área de telemedicina, não sei se o Felipe já entrou, mas ele, né, trabalhando tal, fazer reabilitação via internet, com telemedicina, mas assim, putz, é um negócio que maior lobby, precisa votar, precisa ser aprovado, não sei o quê. E aí, quando estourou essa pandemia, a gente trocou mensagens e ele falou assim, o que era para acontecer daqui 1 ano,
o negócio virou e a gente está correndo atrás porque nós não vamos perder o timing. E aí, no dia 17 de abril, foi aprovada, né, foi sancionada a lei que libera a telemedicina aqui no país durante o período da pandemia. Mas, assim, foi um passo gigante que esse segmento deu, né? E que se fosse no normal, antigo normal que a gente vivia, isso ia demorar bastante para acontecer. Outro exemplo que eu vou trazer, e aí acho que todo mundo está vivendo isso, é com a educação, a expansão do ensino à distância. E eu consigo falar das duas pontas, porque eu tenho uma filha de 10 anos, a Manu, e ela está tendo aula online, tarefas online, provas online. Então, assim, a gente teve que se adaptar para que ela conseguisse estudar, que ela entendesse como é que é esse mecanismo do estudar online, né? E aí, na outra ponta, eu tô ajudando minha mãe tem uma escola de inglês, inclusive tô aqui agora, por isso vocês estão vendo essas bandeirinhas todas. E a gente precisou migrar para o online, trazer a aula para o ambiente digital, porque as aulas eram todas presenciais aqui. E isso não é só trazer o aluno, é ensinar o professor, é munir o professor com essas ferramentas e ensinar sim o aluno, né? Porque tem gente que já tem mais habilidade com a internet, tem gente que não tem tanto. Então, assim, é um outro segmento que mudou bastante, né? E afeta a nossa vida diariamente, porque antes, a aula começa às 7 da manhã, beleza, deixa o criançado na escola, busca meio-dia. E o que eles fizeram lá, a gente ficava sabendo na hora do almoço. Agora não, você tem que estar junto. Fez tarefa, não fez, mandou para o professor no Google Classroom, não mandou, não sabe mandar. Então, assim, é uma coisa que mudou bastante e passou a fazer parte desse nosso novo normal. E outros exemplos são o home office, que todo mundo falava, né? Home office, trabalhar de casa, não sei o quê. Mas a hora que o negócio teve que ser feito na real, muita gente sentiu dificuldade, porque a gente tem que se adaptar, a gente tem que ter um ambiente para conseguir trabalhar. As próprias empresas, né, às vezes tiveram essa dificuldade, né, às vezes até de tecnologia, para a pessoa conseguir liberar os funcionários para trabalhar em casa, tudo mais, é uma coisa um pouco mais complicada, nas duas pontas também, né, tanto para quem tem que trabalhar em casa, quanto para quem tem que coordenar esses trabalhos. E o delivery, que era uma coisa que já era da nossa vida, mas que acabou sendo a saída para muitos negócios, porque no momento que você não pode mais ir até o local, o delivery é uma boa alternativa. E aí, o que tudo isso tem em comum, né? Que aí eu comecei a traçar essa linha de raciocínio, eu falei, mas o que todos eles têm em comum? Uma coisa que eu consigo identificar é essa reinvenção do modelo de negócios. Porque, assim, as escolas não pararam de dar aula. Mudou o formato, né? A plataforma, esse encontro online. As consultas médicas, elas estão acontecendo, mas de um outro formato. E o que tem por trás disso tudo, né? A confirmação da força do digital. Então, se a gente não tivesse internet, gente, aí eu acho que o negócio ia ser mais complicado, porque a internet virou nosso pano de fundo, né? Tudo que a gente faz hoje tem relação com a internet. E aí eu peguei um dado aqui. Mas antes, eu fiz um roteiro também, para não me perder. E tem uma piadinha da era digital, né? Que fala assim, como é que sua empresa entrou na era digital, não sei o quê. Aí dá 3 questões. Foi um diretor de inovação que entrou, foi um assessor de não sei o que, ou foi um vírus? Foi um vírus que fez todo mundo entrar no digital. Quem não estava precisou entrar, quem estava um pé lá, um pé cá, precisou entrar, e quem já estava, talvez, teve um pouco mais de segurança nesse primeiro momento, né? E aí, o exemplo que eu ia falar para vocês, do consumo da internet, eu peguei do Nexo Jornal, é uma plataforma de um portal de conteúdo de jornalismo, e eles trouxeram a seguinte informação, que no dia 23 de março, que foi logo no comecinho da pandemia, a infraestrutura de internet brasileira registrou um valor alto e atípico, foram 11 mil terabits por segundo, no dia 23 de março.
11 mil por segundo. A média registrada ao longo de 2019 foi de 4,69. Então, assim, em um dia, a gente acessou demais a internet. E isso nada mais é do que esse reflexo, né? A aula virou online, você aprender alguma coisa, tudo virou online. Então, assim, a gente extrapolou. Eu até brincava no começo, falei, gente, será que a gente vai consumir toda a nossa internet do país e daqui a pouco não vai ter? A Gabi falando, em Manaus teve apagões, porque de repente estava todo mundo na mesma hora e fazendo assim, um vendo vídeo, o outro fazendo um curso, o outro fazendo não sei o que, então é complicado. E aí eu consegui achar esse dado, eu falei assim, o negócio foi complicado mesmo. E aí a gente é jogado num mar de conhecimento, porque quantas lives não estão acontecendo ao mesmo tempo? Tem dias que você entra no Instagram, ali em cima tem um monte de bolinha de live, né? E, enfim, os canais do YouTube, né, produzindo um monte de conteúdo, porque ao mesmo tempo que a gente tem a necessidade de consumir, tem gente tendo a necessidade de produzir conteúdo, né? E aí, outra pesquisa que eu peguei do Google, um período que eles analisaram também do começo da quarentena, de janeiro a março. Eles pegaram os temas mais procurados no Google. E aí, no começo do ano, né, entre janeiro e fevereiro, as maiores buscas eram bares perto de mim e viagens no fim de semana. Você vê no gráfico, tá assim, vai chegando perto de março, tem uma queda enorme. E aí, ao invés das pessoas procurarem isso, o que teve alta foi como cortar meu cabelo em casa, como manter as crianças ocupadas e como fazer cerveja em casa, por exemplo. Porque você não tinha mais alternativa, né? As crianças em casa o tempo todo e os cabelos crescendo e a cerveja acabando. E o que você tem que fazer? Você vai para o Google. Então, isso mostra, né, essa mudança do comportamento que a gente está tendo e se adaptando, né? Tentando fazer tudo do seu jeito. Eu até coloquei no meu Instagram uma caixinha de pergunta, né? Sobre o que vocês mais estavam sentindo, assim, de diferente. E um monte de gente colocou essa questão de fazer a comida em casa, de ter que aprender coisas novas, né? Como lidar com determinadas situações e até insônia, ansiedade. E quando a gente tem qualquer tipo de sentimento assim, putz, não sei fazer tal coisa, você já vai no Google. Como matar o marido, se precisar, tem advogado, pode me chamar. Tá brincando. Bom, vamos continuar. Falando ainda das buscas na internet, sobre os itens específicos, o maior aumento assim, de buscas de itens específicos foi de pijama, teve um aumento de 150%. Isso falando dos itens que as pessoas têm intenção de comprar, né? Porque é isso, você vai ficar em casa com roupa confortável, vou ver um pijama legal. Segundo lugar, aparece as cadeiras de escritório. A gente já vê essa adaptação do home office, né? Que às vezes a gente tem a cadeira da mesa de jantar, né? Da sala de jantar, ou então uma poltrona na sala. E aí um dia legal, no outro dia legal, no terceiro dia você já tá com as costas doendo e não aguenta mais trabalhar naquela situação, né? Naquela posição. E quebra-cabeça. Eu sou uma adepta do quebra-cabeça, eu já tô indo pro terceiro de 1000 peças, então foi uma coisa que mudou bastante na minha rotina. Então eu faço parte desse 50% que tá procurando sobre quebra-cabeça. A Pamela falando, né, não tô aguentando de dor nas costas. É difícil mesmo. Porque aí você vai trocando as cadeiras que você tem na sua casa. Pega um banquinho, pega não sei o quê, mas é complicado. Inclusive eu vi que algumas empresas, eles estavam fornecendo os materiais que a pessoa ia precisar para trabalhar na casa dela, porque às vezes você trabalha, mas você não tem um computador bom, ou um fone de ouvido mesmo, né? Então, tinham algumas empresas que estavam adotando isso para oferecer para os funcionários, para que eles pudessem ter uma melhor adaptação nesse home office, né? Bom, aí, continuando a minha pesquisa, eu procurei, né, algumas tendências assim do mercado, tudo mais, e a Camila Farani, que ela é do Shark Tank, uma administradora aí, super legal, né, ela pôs no Instagram dela algumas tendências, e aí colocando o que vai crescer, o que não vai crescer, e aí, vou compartilhar com vocês aqui.
As demandas que crescem e se mantêm altas a longo prazo. O ensino à distância, que a gente falou. O entretenimento online. O tamanho o tanto de lives, né, que a gente tá vendo. E as lives estão ficando muito showzaço, né, gente? Esses dias eu entrei pra ver não sei de quem. Era uma puta estrutura, com luz, com isso, com aquilo. Você fala assim, nossa, não é essa live aqui, né? O negócio tá bem maior. Ferramentas de trabalho remoto, então todos esses aplicativos, tudo isso que facilita a nossa vida para trabalhar em casa é uma coisa que tá com demanda alta e tende a crescer. E a telemedicina. Então, assim, são esses 4 itens, né, que ela selecionou, de acordo com o relatório que ela pegou, eu não anotei o nome, mas são coisas, assim, que a gente percebe que é o que está fazendo muito parte da nossa vida hoje, né, que está dentro desse novo normal. E aí eu fiquei pensando, quantos cursos online a gente não se matriculou nesse, porque aí começou um monte de gratuito, eu mesma fui uma das que me matriculava em vários, falava, gente, mas tem mais um aqui, aí eu vou me matricular, porque depois, né, tá de graça mesmo, vou correr pra fazer. E aí, você ficava, meu Deus, eu tenho tanto curso, e eu não consigo dar conta. E é isso mesmo, acho que a gente num primeiro momento ficou nisso, não, eu tenho que usar meu tempo de forma produtiva, e no fim das contas não é isso, não é uma competição de produtividade, né? A gente tem que começar e fazer com calma e ter esse tempo de trabalhar, de estudar e de aproveitar essas oportunidades, mas com calma, né? Porque senão a gente fica louco. Aí voltando ao relatório lá da Camila Farani, as demandas que crescem no mercado, mas se estabilizam. Que elas cresceram, tiveram um pico e se estabilizaram. A de alimentação, que aí a gente volta para o delivery, né? Aquela questão de, não posso sair de casa, então peço alimento para minha casa. Produtos de limpeza e de higiene contra a pandemia. Então, quem aí não comprou álcool em gel, né? Ou ficou, meu Deus, preciso achar uma promoção de álcool em gel que entregue na minha casa para eu não ter que ir até o lugar. Então, é uma coisa que aumentou, mas tende a estabilizar. E a telefonia e internet, porque a gente tá usando muito, tá consumindo demais. Então, muita gente que tinha determinado pacote de dados acabou aumentando, né? Enfim, a gente tem isso faz sentido mesmo, né? E aí, o que ela colocou assim, o que vai ter queda, mas vai ter um pico na sequência. São os eletrodomésticos, as roupas, os acessórios e os serviços de beleza. Porque é muita coisa assim, né, que a gente precisava ir até o lugar para comprar. Uma vez ou outra você compra online, mas acho que a maioria das pessoas ainda tinha aquele negócio de ir até o local. Então isso apresentou uma queda. E uma coisa engraçada, que quando a França reabriu o comércio, há uns dias atrás, né, eu vi uma matéria que assim que a Zara abriu, tinha fila na porta para as pessoas entrarem. Então é aquela coisa, né? A necessidade de ter que comprar alguma coisa. Às vezes você nem tá precisando, mas aquele momento de ir, de pegar alguma coisa, né? De ver, eu acho que é uma coisa que faz muita falta. E aí tem essa tendência, né? Da gente não se importar muito agora, mas daqui a pouco a gente comprar. Isso aconteceu na China também. Eles estão chamando até de tendência de consumo pós-pandemia, porque lá na China, inclusive, foi com os artigos de luxo. Então você imagina, né, a pessoa comprar uma bolsa carésima porque estava precisando, né, ter aquela coisinha, né, comprar libera endorfina. Eu acho que é isso mesmo, que acaba, a gente sente essa falta, né. E eu conversei também, eu tenho uma prima que ela atende uma loja de sapatos e ela falou assim, que as lojas físicas estão fechadas, mas o online tá vendendo muito, muito mesmo. E você fala assim, gente, tá bom, comprar sapato agora, mas pra você usar onde? Sabe? Eu não sei, mas é isso, as pessoas ainda têm o desejo, né, de comprar e de tudo. E ela falou que a venda online, assim, tá subindo super, então, que bom, né? Mas a gente fica pensando, às vezes é esse vazio que a gente precisa ter, que às vezes é aquela voltinha no shopping, que era aquela coisinha que a gente não tem mais, né? Então,
no Brasil o consumo pós-pandemia vai ser no bar. Pois é, pode ser. Ainda mais numa sexta-feira dessa, né? Se o corona acabar numa sexta, então vai ser feriado para comemorar tudo. Bom, gente, vamos voltar aqui. E aqui ela coloca ainda as demandas em queda e que terão lenta recuperação, que são os cinemas, as academias, o setor de eventos, de turismos e de restaurante. Porque o que acontece, né? Era aquilo que a gente precisava ter, aquela experiência física. De ir numa festa, de sentar num restaurante para comer uma coisa legal, né? O negócio ia ser aquela coisa que a gente tinha que ter, né? O pegar, o estar em algum lugar. E aí, eu acho que esse setor, né? Essas demandas aí são as que mais a gente fica receoso. Porque é um setor que depende muito disso. Enquanto a gente estiver nesse período de isolamento, fica mais complicado, né? E aí, o que as pessoas estão fazendo, né? Eu acho que é aí que é o legal de entrar a inovação e da gente pensar fora da caixa para conseguir resolver. Uma coisa que eu vi também, que eu acho meio estranho, mas é tudo questão de comportamento também, né? Que tá começando um movimento de balada online paga. Então você paga uma entrada para você ficar lá, é como se fosse uma sala do Zoom mesmo, só que aí o que você paga é que você pode conversar ou com o cantor famoso, ou você entra na sala VIP, né, que às vezes é uma coisa que a gente não teria como fazer, né, os meros mortais, até na balada ao vivo, a gente, difícil chegar no camarim, né, falar alguma coisa. Então, de repente, né, esse foi o diferencial que esse setor, né, que essas pessoas que estão fazendo isso, pensaram para gerar um valor, para a pessoa que está aqui do outro lado pensar, putz, acho que vale a pena eu pagar, porque aí eu estou na minha casa, mas pelo menos eu tenho essa interação ali. E a interação da balada, ela acontece por chat, porque se as pessoas ficarem falando, fica uma bagunceira só, né? Então, a interação acontece por chat. Isso eu achei bem legal e interessante, e é uma alternativa. Se é a mais viável, se é a melhor, ainda não dá pra gente dizer, né? Outra coisa que eu vi, que está começando também, é a volta daqueles cinemas a céu aberto, né? Que as pessoas param o carro e aí tem o telão e todo mundo assiste. Então é uma coisa assim que acontecia antes, aí criaram as salas de cinema, aí as salas de cinema foram para o shopping e aí a gente está voltando a isso, né? Que é pelo menos uma forma, drive-in, isso mesmo, de entretenimento que dentro desse novo normal que a gente está vivendo, cada um dentro do seu carro e ok, né? Você leva sua comida, você leva suas coisas, mas pelo menos você tem aquele momento de interação, né? Que pode ser alguma coisa, para quem não tem nada, pelo menos é alguma coisa, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver também aquela marcação que eles estão fazendo em parques e praias, que fazem um círculo, aí a pessoa pode ficar aqui, aí tem o outro círculo, o outro pode ficar aqui. Então, são alternativas também isso para o espaço ao ar livre, né? Para a gente ter o normal, mas dentro desse novo normal. Eu vi, acho que nos Estados Unidos, alguma coisa assim, que eles estão começando a fazer essas marcas. Eu vi em parque e em praia, né? E deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, que agora eu fiquei curiosa. Vamos ver. Acho que pode tudo, desde que as pessoas não esqueçam dos cuidados que ainda terão que ter. Isso com certeza. Eu acho que uma coisa que a gente não vai escapar tão cedo são esses cuidados de higiene, mas que, se a gente for parar para pensar, às vezes nem é tão ruim, né? São coisas que a gente fazia mais ou menos, não fazia muito, esse negócio de tirar o sapato antes de entrar em casa. Aqui no Mato Grosso é muito comum, mas por causa da poeira, não era por causa de coronavírus. Mas já era uma coisa que acontecia bastante. As pessoas, antes de entrarem na sua casa, tirar os sapatos. Acho que no Japão também tem isso, né? Não sei. Mas higienizar as coisas quando entra no supermercado, porque a gente não parava para pensar, né? Nessa questão da higiene, assim, você comprava, tirava da sacolinha e colocava dentro da sua despensa, tudo. Então, eu acho que esses cuidados a gente ainda vai ter que ter também. Eu quero um bar, mas tô super bem com um novo normal. Tem gente que tá descobrindo esse lado ermitão, né? Eu acho que eu nem precisava mesmo de tanto contato com pessoas. Acho que estou bem, assim. E pode ser também, por que não, né?
Deixa eu ver o que mais. Os spas vão bombar. Aí, Gabi, seu spa, cadê? Também tem em Portugal, dos separadinhos lá, né, para cada pessoa. Currículo biológico para se relacionar. O primeiro encontro nunca mais vai ser o mesmo. Já tava diferente, né, com esse negócio de Tinder e tudo mais. Agora, então, você vai ter que passar uma fichinha, né? Tipo, antecedentes criminais vai ser o currículo biológico. Pode ser também, né? No Amazonas também é hábito. Hotel Fazenda, com equipe de recreação. É uma coisa que a gente percebe, assim, né? Com as crianças, né, principalmente. O que fazer com essa criançada dentro de casa? É uma coisa que a minha filha já tá mais velha, então ela se vira sozinha, assiste os vídeos, né? Mas esses dias eu até brinquei e falei assim, Manu, acho que você tá falando sozinha já, porque não tem criança pra ela brincar. E ela conversando e perguntando e respondendo, eu falei, ai, será que isso é efeito da pandemia, meu Deus? Mas enfim, né? Vamos que vamos. Vamos ver, tirando o caos social, sairemos melhores da pandemia. Isso é uma coisa que eu acredito também, apesar de tudo, né, que a gente está vivendo e de toda essa situação, eu sempre tendo ser um pouquinho mais otimista e pensar que as pessoas vão mudar, porque não é possível, gente, a gente está passando por isso, tudo, eu acho que de tudo, né, do começo ao fim dessa situação, e a gente ficar do mesmo jeito. Eu acho que voltar ao normal como era, vai ser muito difícil. Eu não acredito assim, pelo menos pra mim, eu acho que não vai ser, né? Tem coisas que a gente acaba... são quantos? 21 dias para criar um novo hábito, né? A gente já tá quantos dias aí nessa quarentena, então acho que talvez vai ser um pouquinho mais difícil a gente abandonar certos hábitos, né? Eu não serei uma que vou querer ir para um shopping passear tão cedo. Eu também não tô sentindo falta, assim, desse tipo de coisa, assim, de comprar, de tudo mais. Eu já não era uma pessoa muito consumista, mas agora, assim, você não... Acho que exceto os cursos online, né, que era aquela coisa que a gente ficou muito assim, eu não tive nenhum outro loucura, assim, pra comprar qualquer coisa, né. Mas aí, gente, só voltando aqui ao meu roteiro que eu fiz... diante de tudo isso que a gente está vivendo, né, eu acho que dessas mudanças todas, a conclusão que fica é que o digital veio mesmo para ficar. Quem não estava dentro teve que se virar para entrar, e não é fácil. A gente pode falar, mas é só ter uma página online no Facebook, não é muito mais do que isso. Requer uma estrutura, uma nova forma, né, da gente se comunicar e trabalhar e tudo mais. E aí a gente percebe a relevância do conteúdo em tudo isso. Porque até recentemente teve os casos, né, das influenciadoras que não estavam, que eram bad influencers, não eram influenciadoras do bem, eram influenciadoras do mal. E aí tem gente que você vê assim, que qual é o seu conteúdo, né? O que você tá trazendo de novo? Ou é só mostrar a sua vida daquele jeito, agora estou na academia, agora estou não sei o quê, mas o que mais que tem aí, né? Então, é uma coisa que também está mostrando essa relevância do conteúdo legal, de você ter alguma coisa para falar. E não ficar só nesse, mostrando alguma coisa e querendo, né, sei lá, fazer publicidade de qualquer coisa. Eu acho que as dinâmicas familiares mudaram bastante. Voltamos? Deu uma travadinha aqui? Voltou, gente? Me avisem, que eu começo a falar sem parar. Será que estamos de volta? Voltou. Então vamos lá, voltando, as dinâmicas familiares mudarão bastante. Sim, eu também acho. Pro bem e pro mal, né? A gente teve até essa... Eu não sei se vocês chegaram a ver do Instituto Maria da Penha. É um vídeo até meio, assim, parece que é normal, mas depois a hora que você assiste você fica meio assim. E é muito complicado, né, essa questão. Tem o lado ruim das relações, mas tem o lado bom também, né, de você estar perto, de você, de repente, descobrir coisas da pessoa que tá ali ao seu lado todo dia que você, né, não descobria. Mas esse lado ruim, né, de violência doméstica e violência familiar é complicada. Agora eu vi que do estudo do dia existe e fala e dá trabalho. As crianças, eu acho que estão sendo o maior
divisor nisso aí, porque, gente, a criançada é 24 horas, né? Você não desliga assim, né? Fala, ai, põe ali dentro daquele armarinho e depois eu pego. Não, elas ficam. E elas também estão sentindo, né, essa falta de contato com os colegas. Aqui na escola da minha mãe, a gente tem as turminhas online e tudo mais, né? Desde os pequenos. E eles sentem falta, eles mandam, falam, ai, quando vai voltar as aulas, né? Quando que eu vou poder ver meus amigos? E a gente fala, então, daqui a pouco, né? Daqui a pouco vai voltar, mas é complicado, né? Essa questão da convivência familiar, né? E da gente estar todo dia. E aí um dia você tá bem, outro dia você não tá, né? Então acho que tudo isso também é uma mudança de comportamento. Na China teve um aumento enorme, né, do número de divórcios depois do tempo de isolamento que eles ficaram. Então é complicado. A relação dos empresários com os colaboradores mudou ou deveria mudar? Eu também acho, porque a gente, muitas vezes, a gente não se coloca no lugar do outro, né? A gente fala, não, o professor que se vire para dar aula. O aluno tem que ter aula. Ou, o médico que me atenda, eu preciso dessa consulta. E aí a gente fica nessa, né? Agora se colocando um pouco mais no lugar do outro e exercitando essa empatia. Porque, gente, é todo mundo junto ou não vai ter muita saída, né? A gente tem que começar a entender melhor os lados e que às vezes nem todo mundo tá na mesma página, né, do livro da vida. Tem uns que já estão mais na frente, tem outros que já estão mais atrás, e aí de repente a gente se vê numa situação que a gente tem que equilibrar tudo isso. É complicado. Trabalhar em home office é um exercício de trabalhar por resultado, sim. E aí a gente tá em casa, né? E aí às vezes a pessoa acha que você não tá fazendo nada, mas a gente tá trabalhando. Então tem toda essa questão, né? Dessa nova configuração. E às vezes até coisa pequena, né? Porque, por exemplo, você saía de casa e ia trabalhar, a louça tava suja, não deu tempo de arrumar, beleza, fechou a porta e vai embora. Mas aí agora você tá lá na sua casa e o negócio tá ali, você não arrumou. E aí isso é uma outra coisa, né? Um outro assunto, que é a carga de trabalho, né, para as mulheres em tempos de home office, porque aí parece que é a mulher que tem que fazer tudo, ou ela que deveria, que tem que falar, amigo, me ajuda aqui, lava a louça, não sei o quê. Então é uma série de coisas. Eu acho que esse momento vai render muitos estudos, até dessa área de psicologia, de comportamento, porque é muita coisa que mudou. Isso a gente está falando bem superficialmente, né? Eu trouxe só alguns exemplos, algumas coisas assim, mas a gente sabe que o negócio no dia a dia é complicado, né? Vamos ver. Quem mais falou? Deborinha tá aqui, Tati. Sim, é a carga de trabalho para as mulheres, né? Exatamente, é complicado mesmo. Que a gente se sente na responsabilidade de fazer e acaba fazendo, e aí fica puta às vezes se a pessoa não faz, né? Então é complicado. E outra coisa assim, né, gente, que eu fiquei pensando nesses tempos de pandemia, é que a gente tem o lado bom, assim, da parte de meio ambiente, né? Que parece que o planeta deu uma respirada. Eu vi algumas notícias falando que a poluição na China diminuiu, dava para ver o Monte Fuji, que não dava para ver de determinado lugar. Então, assim, são coisas que eu acho que o planeta precisava respirar, né, um pouquinho. A gente precisava dar esse break aí para que as coisas voltassem ao normal do planeta, ao novo normal do planeta, que é o que sempre foi, né? Veneza, que a água estava limpinha, né? Que há muito tempo não via. Acho que teve um vídeo do Rio de Janeiro também, da Baía de Guanabara, eu acho, não sei, que voltou a ter tartaruga. Gente, é a coisa mais linda, aquele vídeo que você vê as tartaruguinhas, e aí o cara falando, gente, isso aqui não acontece não sei quantos anos. Então, assim, é complicado, né? A gente parar e olhar para esse lado. Eu sei que tem um monte de outras coisas. Eu também não tô querendo ser Alice no País das Maravilhas aqui, tipo, tá tudo bem e não dá pra ter voltado. Acho que a gente tem que voltar, mas não como era antes, né? Passei ali no Paraíba e tá preto ainda. No Paraíba, não sei, não sei dizer, do Paraíba. Vi uma tartaruga gigantesca no Itaguá. Então, eu acho que a gente tem esse respiro aí
que era necessário. E às vezes é um recado do próprio planeta, né? Tipo, gente, vamos com calma aí, porque não é por aí. E ao mesmo tempo, pra gente mesmo, né? Acho que assim, toda essa sobrecarga, essa rotina, essa mudança toda deixa a gente cansado, deixa a gente exausto. Mas às vezes parar um pouco, né? Dar uma respirada e tentar entender e ver, tipo, o que dá pra fazer, o que não dá, não deu. Vamos com calma. A gente em primeiro lugar, né? Nós, pessoas, em primeiro lugar. Tirar esse tempinho, né, para respirar, porque às vezes a gente trabalhando em casa, parece que a gente tem que estar trabalhando todo o momento. Você não acha que em home office, né, deve ter sido corretor, estamos trabalhando mais? Eu acho que sim, mas justamente por isso, porque a gente tá em casa e aí o computador tá ali, a internet tá ali, e a gente acaba achando que toda hora é o horário de trabalhar. Então estipular esses horários de trabalho, né, estipular os horários de lazer, eu acho também, que é uma coisa que a gente não tá muito acostumado, mas assim, chegou o fim de semana, se desliga do WhatsApp mesmo, o WhatsApp é trevas, desliga, se precisar desligar o telefone, o celular, desliga um pouco para respirar, porque a gente fica, né, esse consumo diário e a gente acha que a gente tem que estar sempre online, sempre presente para responder alguma coisa. E se a gente for parar para pensar, lá no passado, no antigo normal, quando não tinha essas coisas, tava tudo bem, né? Esperava até segunda-feira. Você esperava até o horário do expediente, né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que dar uma respirada, né? Até as insônias. Então, muita gente me falou de insônia também na caixinha que eu coloquei lá. É difícil. Graças a Deus, eu não tenho problema de sono, mas eu vi muita gente falando, eu até compartilhei uns links que eu achei de técnicas, né, pra você relaxar, pra você estar em casa e tá tudo bem, vamos dormir, vamos fazer uma refeição leve, vamos tentar desconectar, porque a gente fica pensando e a cabeça, né, um pensamento puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro, a hora que a gente vê, já passou horas e horas e a gente tá na cama, né, pra lá e pra cá. Foi um desafio organizar a equipe de criação para trabalhar em home, né? Então, e aí a gente da comunicação, né, que é a galera mais descolada e mais não sei o quê, se pra gente foi difícil essa adaptação, né, de conseguir organizar, se organizar e organizar o outro, né, eu acho que é complicado esse primeiro momento, mas depois também é uma coisa que talvez as pessoas até prefiram. Eu vi da Nova Zelândia que eles estão fazendo a forma de trabalho, né, de 4 dias úteis, 4 dias para trabalhar e diminuindo essa carga de trabalho para retomar aos poucos, né? Na verdade, ali o contexto é o contrário, né? Não tá pensando na qualidade, mas assim, nas pessoas saírem aos poucos, mas é uma coisa que vai acabar ajudando, né, os dois lados, assim. Eu acho que a gente vai reaprender nesse sentido também, né, de até onde a gente precisa ir, porque tava uma coisa muito louca e desenfreada, né, se a gente for parar pra pensar que a gente fica, assim, conectado 24 horas e aí você recebe a mensagem e você se sente na obrigação de responder aquilo agora e você esquece de responder e uma cobrança interna, né, ou então quando recebe uma mensagem daquele gelo por dentro, você fala, ai meu Deus, e agora, né? Então é difícil mesmo a gente lidar com tudo isso, mas eu espero que a gente consiga aprender a lidar melhor. Teve estudo que a geração Z está pior no home office que a Y, quem diria? Pois é. Acho que é muita distração, né? Também. Porque a Manu nem sei qual é a geração dela, já é pititica. Mas é muita distração, eles não conseguem se concentrar em uma atividade. Porque ela tava com o celular, com o computador, com não sei o que. Falei, Manu, na sala de aula normal não é assim. Então vamos tirar tudo. Você vai ficar aqui com a professora. Porque é muita, né, distração. Eu acho que às vezes a gente pega para entrar alguma coisa, para ver e de repente vê outra coisa e vê outra coisa e se perde no meio disso e aí se cobra porque não conseguiu fazer e aí vai dormir, não dorme, fica com insônia. É um ciclo vicioso, né? Você entra numa coisa que não é legal para ninguém. E aí tem todas essas dicas de você fazer
a listinha lá com as metas pequenas para que você consiga alcançar, né? Riscar da lista, né? Aquela sensação tão gostosa. Ai, nossa, terminei isso aqui, ufa. Então, assim, eu acho que é bem por aí, mas é um aprendizado que acaba sendo de um para um, né? Você tem que entender como você consegue trabalhar e como você consegue se organizar. E aí você vê as melhores técnicas, né? O que se encaixa melhor para cada um. Eu ainda continuo tendo um pouco de dificuldade para me organizar, às vezes me perco em data, em dia. Eu falo, meu Deus do céu, já é tal dia, socorro, tem que correr fazer isso, porque tá meio estranho ainda, mas não sei, acho que talvez ainda seja parte do tempo, né? Ainda não deu pra gente se acostumar de fato. Pessoas, o que eu tinha que falar era isso. Acho que agora só ficou os amigos, né? Tô vendo várias saudades, eu também tô com saudade de todo mundo. Estou aqui no Mato Grosso, temporariamente, vim fugida do corona. Aqui na cidade dos meus pais, chama Alta Floresta, tem 10 casos suspeitos só. Então, tá bem tranquilo aqui. E a gente deve ficar por aqui mais um pouco, até para entender um pouco dessa nova configuração de tudo como vai ficar, né? Então, por hora estamos aqui e com saudades também, né? Esperando ver os próximos passos, o que vai acontecer dessa pandemia toda, né? E se adaptando sempre, porque acho que a gente tem que se adaptar. E aí a última coisa, né? Uma frase legal que eu achei, mais do que fazer previsões, a gente precisa criar a realidade dos próximos anos. Então, assim, se eu tivesse que deixar uma frase pra gente pensar, né? Depois de tudo isso que a gente conversou, é isso. A gente tem que criar a realidade que a gente vai querer dos próximos anos. Então, se entendendo melhor, se é autoconhecimento, se é estabelecer novos limites, se é estabelecer novas relações sociais, eu acho que cabe a nós, né, que estamos aí vivendo. A gente não esperava, acho que nenhum de nós viveu um negócio de doido desse, de pandemia, e estamos aqui, né, passando por isso, dias e dias a fio, e vai passar, eu tenho certeza que vai passar, mas a gente tem que estar preparado e criando essa nova realidade que a gente quer viver, né? Para que as coisas não fiquem e não aconteçam como a gente acabou aprendendo a viver de um modo que não foi o que a gente queria, mas foi o que colocaram a gente para viver. Então, se a gente conseguir sair dessa com pelo menos isso, né? Criando essas novas realidades que a gente quer viver, eu acho que é isso mesmo. Vocês têm alguma pergunta? Eu não sei nem quanto tempo ainda tenho. Não me deu nenhum sinalzinho aqui ainda. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, quiser mandar beijo, a hora é agora. Vou tomar um pouquinho de água, que eu falei bastante. Ajudem o próximo a se cuidar cada um. Isso mesmo, eu acredito muito nisso. É isso então, pessoas. Agradeço muito a participação de vocês nessa sexta-feira. Esperamos que em breve a gente possa estar em eventos presenciais juntos, mas enquanto isso não acontece, a gente mantém o contato, né? Online, virtualmente, porque talvez isso possa aproximar até a gente de pessoas, né? Que a gente não tem tanto contato. Como são as crianças? Não sei. Bom, gente, sextou, isso mesmo. Vamos cada um agora na sua casa. Eu tô tomando uma água aqui, fazer um brinde à sexta-feira, aos novos começos. Um beijo pra todo mundo, agradeço demais o convite, gostei de falar aqui com vocês. Eu fico nervosa no começo, mas eu acho que depois vai. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém quiser depois, sei lá, alguma coisa aí, desses materiais, vai ficar no IGTV, temos muitos dados bacanas. Como eu faço pra ficar no IGTV? Eu não sei, eu tenho que fazer alguma coisa? Deu uma travadinha aqui. Bom, gente, fica 24 horas. Acho que aí depois salva pro IGTV, né? Então tá bom, pessoal. Muito obrigada da companhia mais uma vez. E vamos nos falando, certo? Acho que todo mundo que tá aí agora online tem meu WhatsApp, a gente pode ir se falando. Tá bom? Um beijo, obrigada aí da companhia
e a gente se fala. Beijo pra vocês!